Olá, eu sou Fernanda Ferreira da Silva, advogada, professora, mentora para advogados, estrategista de escritórios de advocacia. Estou presidente da Comissão de Cultura e Eventos, presidente da Comissão de Coaching Jurídico e Oratória Forense, todas da subseção de Francisco Morato. É uma honra estar aqui hoje com os doutores e as doutoras, justamente para falar daquele tema que me enche os olhos, que é a tal gestão de carreira. Olha, me sinto muito confortável nesse local de falar sobre gestão de carreira para advogados, justamente porque é uma temática que poucas pessoas tratam. Mas, Fernanda, por que poucas pessoas tratam? É tão difícil assim? Não, doutores. Justamente porque é um ponto no qual, se você não prestar atenção, você é guiado, você é conduzido, é levado, porque não há grande necessidade específica de olhar a sua gestão de carreira. Nossa, Fernanda, mas não há necessidade específica de olhar a gestão de carreira? Então, nos convenceram a isso há muitos e muitos anos. Os empregos antigamente, eles eram feitos pelos famosos QI, era o que indica. Então a mãe, o pai, via o filho lá entrando na puberdade, os seus 12, 13, 14 anos, ia lá, batia na porta das fábricas, na porta das empresas, nos escritórios que tinham ali nos entornos, e falava: olha, meu filho é tão bonzinho, você pode empregá-lo? E aí o empregador olhava e falava: oh, ele é bonzinho mesmo? Ele até arruma a cama. E ele era contratado. Fernanda, mas estamos falando numa banca aqui, né, com advogados, com advogadas, com acadêmicos, como assim, né? Você tá trazendo assunto assim tão coloquial, justamente para isso, porque dessa cultura de não qualificação foi se perpetuando ao longo do nosso trabalho, ao longo da nossa vida, tal qual nós entramos no primeiro escritório de advocacia que nos empregam. Tal qual nós ingressamos na primeira empresa que nos dão oportunidade. O emprego, então, é visto, a nossa carreira, então, é vista como uma oportunidade dada por outrem, não como uma oportunidade alcançada, trazida, buscada por você, mas sim dado por outro. Então, aquela cultura simplória do pai e da mãe batendo no portão da fábrica, pedindo um emprego para o filhinho bonzinho, essa cultura foi se perpetuando ao longo do tempo e fez com que a gente ingressasse hoje para estagiar no primeiro escritório que dá oportunidade. E aí, doutor e doutora, é que mora o perigo. Porque quando você entra nesse primeiro escritório que te deu oportunidade, você encara como um favor que o seu patrão está te dando. Um favor que o empregador está te concedendo. E o empregador te olha com o favor que ele está concedendo a você. Ou seja, ambos ainda não se deram conta de que há uma troca de energia, uma troca profissional. Então, quando a gente se empodera, e a palavra é essa mesma, tá? Quando a gente se empodera, ou seja, quando a gente entende que a força da nossa carreira, a gestão da nossa carreira está nas nossas mãos, está em a gente entender quem somos no processo da nossa própria vida, qual papel devemos assumir, qual profissionalização devemos ter da nossa própria carreira, e a gente para, de uma vez por todas, de delegar a responsabilidade pelo nosso crescimento profissional ao outro, a gente sai daqueles primórdios. A gente sai daquela historinha de a mamãe batendo na porta da fábrica. Percebe? Então, a palestra de hoje, ela vem justamente para mostrar para o doutor e para a doutora o quão importante é que você entenda de uma vez por todas qual é o seu papel na gestão da sua carreira. Ou seja, imagine-se daqui 5, 15, 20 anos. Onde você quer estar? Qual tipo de carreira, de profissão, de trabalho você quer ter? Fernanda, mas eu sou advogada, daqui 15 anos eu quero ser advogada. Ok, mas que tipo de advogada você quer ser?
Que tipo de advocacia você quer constituir? Fernanda, eu não nasci para ser dona, eu quero trabalhar numa advocacia de terceiros. Ok, mas qual é o seu papel nessa advocacia de terceiros? Nota, em 2018, eu fiz um vídeo falando sobre o futuro das profissões, o futuro das carreiras. E lá nesse futuro das profissões, futuro das carreiras, eu trouxe uma estatística da OMC, que era a Organização Mundial do Comércio, falando justamente sobre onde estariam, quais eram as profissões que iam sucumbir em 2018 até 2023 e que as profissões que iam emergir eram muitas, mas ainda inimagináveis, ainda inominadas, ainda não havia nomes para elas, mas que elas já haviam surgido. Veja, 2018, a OMC fez essa referência sobre as carreiras que iriam acabar e as carreiras que iriam surgir. Eis que 2020 nós tivemos uma surpresa. Olá, eu sou o coronavírus. E tanto quanto as coisas ruins e negativas que ele trouxe de positivo a antecipação tecnológica, profissional, de 5, 10 anos. Dentro da tecnologia científica, farmacológica, a gente está para dizer que a antecipação foi de 10, 20 anos. Porque uma vacina, ela é constituída, ela é criada em torno de 10 a 20 anos. Estudos e reestudos e reestudos, e provas contra provas. E a nossa vacina do coronavírus está aí, ó, há um ano. Menos de um ano. Tem vacinas que com menos de um ano já estavam estabilizadas, já estavam aí para serem aplicadas. Então, nota, a necessidade, ela fez com que o avanço tecnológico chegasse, nos alcançasse. Então, essa necessidade que fez o avanço tecnológico chegasse, nos alcançasse, ela fez com que a gente, talvez mentalmente, emocionalmente, não tenhamos alcançado. Fernanda, mas somos nós atrás da máquina, então a gente alcançou sim as transformações cabíveis necessárias. Sim, eu estou para dizer que sim, nós alcançamos, porém, nós não alcançamos efetivamente. Nós não alcançamos como elas efetivamente deveriam ter sido alcançadas. Como assim, Fernanda? Se você olhar as Olimpíadas agora, de 2021, né? Que é as Olimpíadas de Tóquio, que seriam 2020, foram postergadas para 2021. Se você olhar o avanço tecnológico que Tóquio, o Japão, traz para a gente, né, nos mostra diariamente, até a própria China traz para a gente, nos mostra diariamente, isso não acompanha a cultura, a sociedade em si. Então, muito daquela cultura que eu disse anteriormente, que era do pai e da mãe batendo a porta, a gente encontra hoje nos bancos de desempregados, de pessoas ainda esperando uma oportunidade do empregador. Nossa, Fernanda, mas que crueldade você está falando. Bom, eu estou aqui na Casa dos Advogados falando para advogados e bacharéis. Então, eu não estou falando com aquela população que não tem efetividade nas oportunidades reais da sociedade. Eu estou falando com o senhor, com a senhora, que é hoje uma pessoa intelectualmente, né? Intelectualmente mais abastada. Você tem um conhecimento hoje técnico, jurídico, um conhecimento profissional que é maior do que a média da população, ok? Então é para você que eu estou falando. Se hoje você vai buscar um emprego com a mentalidade de que o empregador tem que te dar oportunidade, você está delegando a responsabilidade de assumir a sua profissão, de assumir a sua carreira. Porque lembra, você entra ali no primeiro escritório, eu vou trazer um caso concreto, tá? Uma mentorada minha, ela virou advogada há 2 anos e ela estava formando a profissão dela. E ela me contratou para identificar, né, para traçar um plano de carreira para que ela crescesse profissionalmente.
Até então, quando ela trouxe para mim essa demanda, era para que ela crescesse profissionalmente dentro daquele escritório, que é uma banca de renome no mercado, é uma banca muito grande, que durante a pandemia triplicou o seu faturamento. Ou seja, é uma banca de advogados que está assim atuando de forma efetiva na sociedade, atuando de forma profissional dentro da sociedade, tá? Bom, quando ela trouxe a demanda para mim, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi uma pergunta simples: qual é o plano de carreira dessa advocacia? E ela falou: Nossa, eu nunca parei para ver, porque quando eu estava no segundo ano da faculdade, o meu professor gostou de mim, e aí eu conversando com ele, ele falou: Olha, meu escritório vai precisar de uma estagiária, eu quero que seja você. Porque lá atrás, no segundo ano de faculdade, ela já se destacava, ela já era uma excelente profissional, ela já tinha os diferenciais competitivos, que é o que eu vou falar daqui a pouco, que são as novas skills, né? As high skills, as habilidades que a gente precisa ter, as soft skills que a gente precisa ter para atuar no mundo empresarial hoje, tá? No mundo jurídico hoje. Então, veja, ela já tinha esses diferenciais competitivos, foi vista pelo professor no meio da multidão, se destacou, porque sim, você começa a criar a sua carreira dentro dos bancos universitários, tá bom? Mas enfim. Ela se destacou ali e foi contratada. Estagiária, depois estagiária, depois estagiária, até que virou associada, passou na OAB de primeira, virou associada e ia ser associada júnior, associada blaster. Ela estava no segundo ano, ela era associada júnior. Ali tem associada júnior, associada plena, associada sênior, associada blaster, associada master, associada, até que você fica ali 30 anos sendo uma associada. Quando eu perguntei para ela qual era o plano de carreira daquela advocacia, ela não soube me responder. Eu falei: olha, pergunta então para a sua gestora qual é o plano de carreira dessa advocacia. Quando ela chegou para a gestora para perguntar, a gestora falou assim: olha, você vai ser associada Blaster, Master, Ultra, mas sócia aqui você não vai ser. E o plano de carreira que a minha mentorada tinha trazido para mim é que ela queria se tornar sócia naquele escritório. Premissa número 1. Sempre pergunte. Nunca imagine. Sempre pergunte. Porque na dúvida é melhor parecer estúpida, mas com a resposta certa, do que você se formar estúpida mesmo no final das contas. Porque você vai fazer a coisa errada, imaginando que estava seguindo o caminho certo. Então não deduza, não imagine, não fique criando, tá? Pergunta. Foi lá e perguntou. Bom, a gestora falou que sócio era só quem era da linhagem, só quem era da família. Então, uma única via para que ela fosse sócia é se ela se casasse com um sócio. E ela não tinha intenção de se casar com um sócio, porque ela já era casada e muito bem casada. Moral da história, chega ela toda triste ali para a nossa sessão. Quando a gente foi conversar, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: qual é o plano de carreira dessa advocacia? A segunda pergunta que eu fiz para ela, principalmente depois que ela me trouxe essa verdade, que o plano de carreira ela não sabia, foi assim: e você? Onde você se vê daqui 5, 10, 15 anos? E ela falou: sócia de um escritório de advocacia. A primeira resposta foi sócia desse escritório de advocacia. Veja, o campo de visão dessa pessoa é limitado. Limitado pelo quê, Fernanda? Ela é limitada? Não, ela é muito boa no que ela faz. Mas o campo de visão é limitado por quê? Porque desde o segundo ano da faculdade, ela é estagiária, está naquele escritório. E o escritório é bom, o escritório é grande, tanto é bom, tanto é grande, que ela foi crescendo, 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 crescendo lá dentro. E o escritório, nesse um ano de pandemia, um ano e meio, o escritório já cresceu, triplicou de faturamento. Gente, você tem colegas aí que não estão conseguindo dar conta, que estão precisando receber, se socorrendo da CAASP para receber auxílio emergencial da CAASP. Ou seja, você sabe que o mercado está aí, mas não está para todos, né? Então vamos lá. Primeira premissa, não deduza. Segunda premissa, trace o seu plano, trace a sua estratégia. Terceira premissa,
para de delegar a responsabilidade da sua carreira para os outros. Aqui vem, então, as habilidades. Bom, se ela quer ser uma sócia de um escritório, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar se naquele escritório que ela está, onde já é mais confortável, a zona de conforto dela, ela tem possibilidade de crescimento. Enfim, não tem. Então, o que a gente vai fazer? Vai traçar uma transição de carreira na qual ela possa sair dali com solidez, com firmeza. E aí, meus amigos, muito cuidado, porque vai chegar um momento em que você vai ter que dizer não para poder dizer sim. Dizer não para poder dizer sim. Ela sendo uma excelente profissional, daqui 2 anos ela completaria, acho que 8 anos, né? 7 anos dentro daquela advocacia. Dentro daquela advocacia. É lógico que ela sendo uma estrela, né? Uma profissional de boa, já gabaritada, eles não iam querer perdê-la. Então, vai chegar o momento em que eles vão fazer uma proposta para ela financeiramente, na qual ela vai ser, opa, meu Deus, e agora? Que é como se fosse sócia, mas naquele quadro societário, o nome dela jamais iria aparecer. Então, cuidado com as tentações que aparecem ao nosso entorno, porque sim, elas vão aparecer. Seja para que a gente não avance, seja para que a gente fique ali no quentinho de onde nós estamos. Então, diga não para poder dizer sim. Vai chegar o momento em que ela vai ter, e ela já está ciente disso, porque eu falei para ela, vai chegar o momento em que ela vai ter que dizer não, eu não aceito essa proposta, ainda que seja demais tentadora, porque eu preciso fazer o que é melhor para mim, dentro da minha gestão de carreira, dentro do meu plano de carreira. Isso é gestão de carreira. É você saber onde você quer estar daqui 5, 10, 15 anos. Então, veja, aqui a gente começa a colocar proatividade, que é a habilidade do momento, que é a habilidade que eu imagino que todo mundo deveria já nascer com ela, e se não nasce, desenvolve. Ou seja, você viu que no seu escritório da advocacia há um papel no chão, você não vai chamar a empregada para poder recolher esse papel, você recolhe. Porque até a empregada chegar para poder recolher esse papel, o seu cliente entra ali e vê o papel. Se seu cliente do escritório, entra ali e vê esse papel no chão, ele vai achar que aquele escritório inteiro é desleixado. Ele não vai achar que a empregada é desleixada. Percebe? Quando você muda a sua visão, você amplia ela para entender que o todo é feito de você também. Você integra o todo. Você forma essa unidade junto com o gestor da sua advocacia. Então, se você é empregado ou se você é empresário, né, da sua própria advocacia ou da advocacia de outra pessoa, você tem que ter esse papel intraempreendedor dentro de você. Como assim? Esse exemplo do papel, né, de papel jogadinho ali, você ir lá recolher é um dos exemplos. Outro exemplo, o seu cliente está falando mal do escritório na rede social, você pode ir lá se manifestar com ele no direct, no privado, para que ele pare de falar mal do escritório. Não vai você curtir o comentário do seu cliente que está falando mal do seu escritório, porque o escritório é seu, ok? A gente teve aí um caso emblemático no qual uma advogada uma advogada associada, se eu não me engano, ela foi enforcada num tribunal de júri pelo advogado pleno, né? E muito inocentemente, ela prestou depois esclarecimentos, deu entrevistas falando que é normal, que ela aceitou aquela posição, que ela se subjugou. Mas veja, para trabalhar no escritório de advocacia de outro profissional, será que ela vai ser contratada? Porque a pergunta que se faz é assim: qual é o limite dela em relação a onde ela quer estar profissionalmente? Que tipo de imagem essa pessoa que se subjuga a esse tipo de tratamento público se propõe? São questões que você tem que começar a se fazer. Porque se você hoje vai trabalhar no escritório, que é aquele tipo de escritório que esconde criminoso, que compactua com o crime,
Veja, o advogado, ele assegura os direitos constitucionais do criminoso, mas ele não compactua com o crime. A partir do momento em que você oculta o seu cliente, a partir do momento em que você leva o dinheiro da corrupção para lá o policial ou para qualquer meio ali de corrupção que seja, que você intermedia essas conversas, você está compactuando com o crime. Que tipo de profissional você está se formando no mercado? Observa, são assuntos que são delicados, né? Qual é o limite da ética profissional? Esse limite da ética profissional é o limite que você impõe para a sua carreira. Você quer chegar aqui sendo conhecida como quem? A advogada que se deixou enforcar por um colega porque era uma estratégia dele? Ou você quer chegar aqui sabendo que, olha, eu me demiti daquele escritório porque eu não admito que se seja ultrapassado determinado tipo de limite? Eu tenho inegociáveis. Aí vai a próxima skill. Quais são os seus inegociáveis? Quais são aqueles valores que você tem que você não abre mão, seja por qual valor for? Lembra da minha mentorada? Abrir mão do faturamento que eles vão oferecer para ela no futuro, justamente porque ela tem um futuro melhor para ela. É um futuro que vai garantir que ela alcance aquele honorário que eles estavam oferecendo ali? Não necessariamente. Mas vai ser um futuro, com certeza, que vai deixá-la mais satisfeita. Quando ela estiver lá no seu leito de morte, e esse é um exercício que a gente pode fazer também, tá? Que tipo de história você quer que seja contada sobre você? É uma história de uma pessoa que se vendeu, sempre trabalhando para os outros, sempre trabalhando no sonho dos outros, sempre buscando a resposta dos outros, sempre ajudando os outros e nada para si? Ou uma pessoa que lutou incansavelmente para alcançar os seus próprios objetivos, que venceu, que perdeu, mas que estava sempre em busca dos seus objetivos? Qual é a história que você quer deixar de legado para os seus familiares, amigos, para os seus entornos? Observa. Traçar o seu plano de carreira, traçar a gestão da sua advocacia, a gestão da sua carreira, ela está para além de você dizer, eu quero ser advogada plena, eu quero ter sócios, eu não quero ter sócios. Está para além disso, está para você dizer quem você quer ser, afinal de contas. No final das contas, no final de tudo, quem você quer ser. Quem você quer ser. É esse o ponto que nós chegamos aqui, justamente para te fazer pensar. Falamos da proatividade, da liderança, da autoliderança, que é você saber comandar o seu próprio destino, independente do que está ao seu entorno. É saber que há etapas a serem cumpridas, etapas que serão necessárias de serem cumpridas ao longo da sua vida. É você entender que haja o que houver, você vai. A questão, então, é você identificar onde você quer chegar, por que você quer estar ali e o que você não aceita para chegar ali. Qual é o preço que você não está disposto a pagar para chegar ali? Porque se você não tiver muito claro esses objetivos, essas forças, essas características suas inatas ou a serem desenvolvidas, poucas são as chances de você se realizar profissionalmente. Eu falo sempre que, assim, sabendo onde você quer chegar, saiba quais são as etapas necessárias que você precisará pagar para poder alcançar aqueles objetivos que você traçou. Saber onde quer chegar não é apenas o único ponto. Você precisa identificar como fazer para chegar lá e qual preço você vai ter que pagar para poder chegar lá. Etapas, degraus vão precisar ser subidos, vão precisar ser vencidas. E aí você precisa definir qual eu estou disposto a fazer, o que eu estou disposto a fazer para alcançar, para chegar e para subir. Fernanda Ferreira, você me encontra no YouTube e no Instagram como Fernanda Ferreira Advogada.
Muito obrigada, é uma honra estar aqui com os doutores e as doutoras. Muito obrigada pela oportunidade, a OAB Seccional de São Paulo. Agradeço a todos e espero vocês lá também para poder tirar dúvidas, direcionar. Sempre tem conteúdo específico para a transição de carreira, para a sua gestão de carreira, para a sua gestão profissional do seu escritório de advocacia. Ou seja, muitas informações, muito conteúdo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, tá bom? Fernanda Ferreira Advogada. Obrigada, até a próxima, pessoal. Tchau.